saber aqui, colocando os assuntos na tela aqui, para a gente começar agora essa aula, é o seguinte. A questão é, as licitações. Quando você pensa nas licitações, pessoal, assim, ó, eu estava hoje imaginando como é que teria que ser uma aula para que você conseguisse sair daqui num resumão, né? A gente vai fazer um resumo do concurseiro, como a gente sempre faz, e aí vai resolver algumas questões para que você consiga entender um pouco do como é que, né, alguns termos, e os termos você só aprende na questão. Então, o nosso sistema é um sistema de triângulo, né? Em que você primeiro vê o mapa, depois você faz questão, e aí sim você pode ler a legislação. Então, o primeiro ponto que você tem que saber, em primeiro lugar, tá? As licitações, pessoal, as licitações, elas tinham uma lei, algumas questões que você tem que saber que são prévias, tá? Então, quando você fala das licitações, você lembra que ela já tem aí uma legislação, que fala sobre ela. Primeira questão que você tem que saber, a previsão. Então, a previsão, vamos colocar aqui, a previsão dela, você tem a previsão na Constituição Federal. Então, na CF de 88, você tem, ou seja, quando você olha o artigo 37, quando você olha lá no artigo 37 da Constituição Federal, você percebe que ele fala que é uma exigência, né? E aí, essa previsão aqui, o artigo 37 é o artigo da administração pública, ok? Então, ele está dizendo o quê? Ele coloca aqui como uma exigência. Basicamente, ele traz duas exigências aqui. E essas exigências, deixa eu apagar aqui que eu ampliei aqui a minha área, ele traz duas exigências. Tá? Vou pegar um pretinho aqui, ó. Duas exigências. O artigo 37, que é o artigo da administração pública, ele traz a primeira exigência é a licitação, ou seja, obriga os entes públicos a licitar. Então, a licitar. E a segunda, a obrigatoriedade de concurso, tá? Então, eles colocam aqui que, por ser público, né? Por você estar falando de algo que é público, então você tem aí uma exigência que é comum, que é a licitação, e essa licitação, então, aqui, a gente vai falar dela agora aqui. Então, basicamente, é isso aqui. Aí, na sequência, isso aqui, a Constituição, você já sabe, está estudando agora, né? Ela foi feita no ano de 88. Então, em 1988. E ela na verdade, o quê? É uma ideia, ela tem um princípio básico. Então, alguns princípios, tá? Alguns princípios que ela herdou aqui, é o princípio, por exemplo, que tem na própria Constituição. Então, vai dizer o quê? Um dos princípios aqui seria o quê? A isonomia. Então, eles trouxeram aqui uma isonomia, né? Isonomia entre quem? Entre licitantes, tá? Igualdade, né? O que mais? Julgamento objetivo. Como assim objetivo? Ora, se a empresa apresentou a melhor proposta, ela é vencedora. Teoricamente é isso. E aí ele também traz para vocês, tá? Aqui como princípios, o quê? Os princípios do... atualmente, né? É você conseguir um negócio mais vantajoso, né? Então você tem que conseguir um negócio e um negócio mais vantajoso. Não é... Ele disse o mais barato? Não. Mais vantajoso. Eu vou explicar isso aqui dentro dessa nossa ideia aqui. Eu vou tentar explicar para vocês o que você tem que entender com esse mais vantajoso. Só vou mudar de lugar. Ok? Então, olha só. Um negócio mais vantajoso. E para isso, entre os princípios mais importantes, basilares até, eu tenho o princípio da impessoalidade. Por quê?
O princípio da impessoalidade, ele tem duplo sentido, né? Impessoalidade. Eu tenho material farto de direito administrativo no portal. Então, você pode ver aí, a gente fala sobre a impessoalidade. Mas, basicamente, é o quê? É você não direcionar, né? É você não direcionar o que tu está fazendo. Então, a primeira questão. Vamos esclarecer alguns pontos aqui. Olha só, o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte. Quando ele está falando para aqui, ó, quando ele está dizendo aqui, ó, até eu levantar aqui para a gente começar a trocar uma ideia. Olha só. Quando ele fala para você o mais vantajoso, é no sentido do quê? Às vezes você tem o mais barato, digamos assim, ó, você vai comprar, por exemplo, um carro para a administração pública. E aí esse carro, por exemplo, ele custa 30 mil. Mas ele consome, ele é um carro muito gastador, a garantia dele é de 3 anos e, enfim, a manutenção periódica dele na concessionária vai ser R$4.000, por exemplo, por revisão. E aí você tem um por 60, mas esse aqui é elétrico, não consome combustível, enfim, atende, ou seja, no curto prazo. Então você percebe que aquele mais barato tem custos embutidos. E isso tem que ser avaliado, né? E antigamente não era assim. Outra questão, eu vou agora dar o andamento de como é que aconteceu, mas vocês vão perceber que a legislação amarrava muito, a Lei 866 era muito amarrada, né? Ou seja, ela acabou fazendo com que aquela ideia de você segurar bastante o processo emperrava, tá? E aí uma licitação levava aí de 6 meses a 2 anos para poder ter seu término, porque tinha muitas fases de habilitação, depois você podia pegar e recurso contra a habilitação, contra a inabilitação, e depois você tinha, todas as fases tinham recursos. Isso tudo acabou, tá? Principalmente no meio teve o pregão foi dando uma moralizada nisso aqui, e aí a nova lei agora enxugou tudo o processo, a gente vai falar disso na sequência. Vamos lá então, olha só, voltando para a tela de novo, então, explicado então o que é o julgamento, tá? Aqui o julgamento objetivo, tá? Outro princípio básico é o que? Adjudicação compulsória. Como assim? Adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória é o quê? É quando você venceu, tá? Quem venceu leva. Essa é a ideia. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? A gente vai falar sobre isso aqui também. Vamos falar sobre isso aqui também. Então, um ponto importante nosso agora aqui é nós termos isso bem claro para cá. Aí, dentro da evolução, vamos pegar uma evolução da legislação. Então, uma evolução da legislação. Nessa evolução, em 1993, veio a lei. E aí essa lei era 866/93. Portanto, e essa aqui era a lei, essa aqui era o suprassumo, né? Ela era responsável. Então, ela trouxe modalidades. Então, ela trouxe aqui, por exemplo, modalidades, entre as que você tinha que estudar aqui, primeiramente eram as modalidades. E as modalidades que ela trouxe nesse momento, tá? E que hoje vão aparecer nas provas ainda, seria a concorrência, tá? A concorrência. Ela trouxe também a tomada de preços, tá? A tomada de preços. Ela trouxe também, o convite. Ela trouxe também o concurso e ela trouxe o leilão, tá? Então a lei 866, ela trouxe essas modalidades. Além disso, essa lei, ela trouxe o quê? As hipóteses de inexigibilidade e suspensão. As hipóteses de inexigibilidade e as hipóteses de suspensão, ok? Então, na verdade, ela trouxe para nós aqui hipóteses, tá? Que você consegue entender aí com as mais importantes, tá? E aí, algumas questões importantes também que ela trouxe aqui, que você tem que saber, ela trazia uma comissão, que era a comissão licitante, tá? Então, eu vou colocar aqui, até com outra cor, ó,
a comissão licitante. Ok? E aí, senhores, e aí? Depois disso, tá? Então ela durou por muito tempo, durou por bastante tempo. E aí, aqui, ó, eu vou colocar o número 3 e vou puxar uma perninha, tá? Para baixo. Por quê? Em 2002, veio a lei do pregão. Então, a lei 10.520, de 2002, também chamada de lei do pregão. Lei do pregão, tá? E o pregão foi um sucesso, tá? Foi um sucesso, tanto que está aí até hoje, a gente vai ver que foi ampliado, a gente vai falar agora. Nesse período, depois de 2002, a gente teve o quê? O RDC. Depois disso, na seguindo, então uma quarta, colocando aqui um quarto item, ó, um quarto item, colocando aqui e puxando para baixo, teve o RDC, para a questão o quê? Que era o regime de diferenciado de contratação. Então, vamos escrever que era aqui, que era isso aqui, era o regime, e era o regime, e era o regime diferenciado de contratação, tá? Aí, você tá mais no leilão? Vamos contar para cá para a gente trocar uma ideia. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Quando ele coloca para nós aqui o RDC, senhores, olha só, o RDC, ele veio para aquelas construções da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2016. Então, em função, tá? Em função da necessidade de se fazer da urgência e também de atender os interesses, todo mundo lembra que houve um governador envolvido, houve a questão da Lava Jato, o AS, MTC, Odebrecht, tudo aquilo ali envolvendo esse poder executivo, porque o regime diferenciado de contratação permitiu que uma flexibilização na contratação, ok? E aí isso gerou depois, hoje não está mais valendo o RDC, tá? Hoje está valendo a nova lei que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu só parei a aula aqui para a gente trocar uma ideia e agora a gente vai continuar aqui. Abre a tela para vocês, abre a tela para vocês. Olha só, a partir daí, o que a gente tem que saber aqui? Aí, um quinto item, tá? 2016, em 2016, aí a gente teve o quê? A lei das estatais. A lei das estatais. Tudo certo. Então aqui, senhores, a lei das estatais. Essa está valendo ainda. A lei das estatais. E agora? Tadadadã. Em 2021, então a gente tem aqui a nova lei das licitações, ok? A nova lei das licitações. Você viu que a coisa não é mansa, né? Então foi aqui a NLL, que é a nova lei das licitações, que é a lei 14.133/21, tá? Nova lei de contratações, de licitações de contratos na administração pública. Vamos colocar aqui, já que já escrevi antes, né? Nova lei de licitações e contratos na administração pública. Ok? Agora vamos lá. A partir daí, cara, a tua vida essa lei vai conseguir esbudegar a tua vida se não souber estudar isso aqui, tá? Então, assim, ó, presta bem atenção nos detalhes que a gente vai passar aí. Primeiro, vamos subir um pouquinho aqui e vamos pegar a lei 866. Vamos pegar ela para brincar aqui, tá? Então, veja. Senhores, concorrência, lembra que ela trouxe concorrência? Continua. Tomada de preço caiu fora. Tá? Tomada de preços caiu fora. Convite caiu fora. Concurso continua. Então, os que continuam eu vou deixar em amarelito. Leilão continua. Ok? Então, na verdade, a tomada de preços e o convite não existe mais. Então, se a tua prova falar que tem essa modalidade, isso foi no passado. Ok? E agora? Agora, examinando o que ela fez. Ela ampliou o pregão. Então, o pregão eletrônico, primeiro, onde é que eu vou usar o pregão? Cara, preste bem atenção no detalhe que eu vou escrever aqui.
O pregão é sempre que você tiver a palavra comum na questão. Ela tem que ter a palavra comum. Então ela vai dizer, por exemplo, assim, ó, tudo que for comum. Porque tudo que for comum pode ser padronizado. Eu posso padronizar. O que é padronizar? Criar um padrão. Então eu posso padronizar em um edital. Em um edital. Então tu vai pegar a dica aqui com esse professor. Se ele tiver falado que é pregão, ele tem que falar comum. Como assim? Se ele falar serviços ou produtos comuns, tu abre teu olho. Ele está falando do quê? Ele está falando do pregão. E a partir de agora é obrigatório. Por que o pregão era o queridão, tá? Por que ele era o queridão lá no começo, tá? Em 2000, ele era só para o federal, e aí ele foi adaptado para todos. Porque, na verdade, senhores, agora, tá? Agora, o pregão, ele destravou o processo. Porque, inicialmente, o pregão, ele começou aqui, sendo uma possibilidade de compra em que você, a 866, aparecia, por exemplo, 20 empresas querendo. Então você pegava e tinha que habilitar todas. Mas aí vão dizer que 8 ou 9 não conseguiu. Ele tinha um prazo para entrar com recurso contra a inabilitação. Tá entendendo? Aí depois você tinha o quê? A classificação da empresa. E aí tinha o recurso contra a desclassificação. Então até chegar no final era muito travado. Não. O pregão, ele pegava lá os 3. Ele pegava a proposta vencedora e mais 2. E ele colocava um limite de 10%. Como assim? Não entendi. Eles querem comprar um computador. E aí, digamos que a proposta vencedora, ela disse que ficaria em R$1.000. Então, para ter um segundo candidato, só se ele fosse 1.100. Se ele fosse mais que isso, ele nem seria. Entendeu? Ele nem seria. Então, para ele continuar na licitação, ele teria que ser até 1.100, porque é 10% da maior. Era assim que era o pregão. Então, como é que funcionava o pregão? O pregão, senhores, ele funcionava quando você tinha o maior, olha só, você tinha aqui no pregão, vou pegar aqui, olha só. Olha para mim aqui. O pregão, senhores, ele funcionava quando você tinha sempre o menor preço. E agora? Agora tem menor preço ou maior desconto. Então, é isso que mudou. Vamos colocar aí? Vamos conseguir lá aí? Olha só. Agora, senhores, o que está valendo? Está valendo o menor preço. O menor preço ou o maior desconto. O menor preço ou o maior desconto. Tá? Então, outra coisa, é obrigatório. Outra questão importante que eu quero que você entenda aqui. Quando você está falando aqui de engenharia, aí é um termo meu aqui, eu quero que você grave isso aqui. Se eu estiver falando em engenharia, tá? Eu posso ter uma obra de engenharia e eu posso ter serviços de engenharia. Então, se eu tiver serviços, eu tenho serviços que são especializados. E eu tenho, além dos serviços especializados, eu tenho serviços comuns. O que é comum mesmo? Aquele que eu posso definir em um edital. O que é comum mesmo? Aquele que eu posso definir em um edital. Senhores, a nova lei, então vou colocar aqui, a nova lei, ok? Deixa eu só apagar aqui, aí. A nova lei de licitações, ela diz que os comuns podem ser, é facultativo. Ele tanto pode ser por concorrência,
como pode ser por pregão. Cara, isso aqui, ó, é um tiro no pé. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tá, de cima ali. Esquece ele por enquanto. Esquece ele por enquanto. Tá? O de cima são serviços especializados. Se a gente estiver falando em especializados nesse exato momento, ó, somente por concorrência. Tá? Aí, veja. Então, veja. Se você tiver obra ou serviço de engenharia em que a palavra for comum, você pode fazer isso aqui por... Você pode fazer por pregão. E isso quando for comum, é quase uma obrigação. Porque o pregão, ele pega o quê? O maior desconto ou menor preço. Então, tudo que for... Ele é rápido. Ele é rápido. Porque tu chama lá e vê quem for... Vou te dar um exemplo. Exemplo aqui, ó. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Mas outro exemplo que eu posso colocar, que a prova pode querer te humilhar, escolha de leiloeiro. Escolha de leiloeiro. Leiloeiro. Ora, leiloeiro é um serviço técnico. Não deveria ser por leilão. Mas veja, eu consigo colocar lá que eu quero alguém, o que me der a melhor comissão para mim, a menor comissão para ele. Entendeu? O que for mais vantajoso para fazer o leilão da instituição. Então poderia ser por pregão, porque eu consigo encaixar nesse critério. Professor, a concorrência, cara, a concorrência era o suprassumo na legislação anterior. Por quê? Antigamente, a concorrência era para obras que tivessem de grande porte, ou seja, as obras acima de 1,5 milhão, 1,5 milhão nem é mais dinheiro, tá? Atualmente, senhores, obras de grande vulto, as obras, geralmente, existem obras de grande vulto. Obras de grande vulto. Para você ter uma noção, a lei das licitações, a 866, ela tinha atualizado para 35 milhões. Senhores, a nova lei das licitações, a nova lei, ela é de que ano? 2021. E ela definiu em 2021 como sendo um valor de 200 milhões. Então, para ser uma obra de grande vulto, teria que ser o quê? Uma obra de 200 milhões. Hoje, está valendo a tabela 2024. 2024 foi atualizado. Então, uma atualização para 2024, isso aqui ficaria em 250 milhões. 250 milhões e mais alguns 903, 087 e aí vai, tá? Então, atualmente, uma obra de grande vulto ficaria isso aqui atualizado pelos valores reais, tá? E aí, assim, ok, já entendi. Tu falou que essa lei aqui vai dar na cara de muitas... Vai, mas... Por quê? São bastantes coisas para você dominar, tá? Então, olha só. Agora, senhores, quando você pega para analisar isso aqui, a nova lei, ela tem, da mesma forma que a antiga, tá? Qual é a nova lei? A lei 14.133/21. Ela traz as mesmas questões para você saber. Você tem que saber as modalidades. As modalidades. Senhores, e nas modalidades, adivinha, ela incorporou o pregão. Então, ela colocou aqui a concorrência. E a concorrência saiu de algumas coisas importantes da primeira. Tá? A concorrência não tem mais tomada, então seria o quê?
A concorrência, geralmente, para grandes obras é concorrência. Ela tem também, além da concorrência, ela tem o concurso. Ela tem o concurso. Ela tem o pregão. Ela tem a concorrência, o concurso, o pregão. E ela tem também o leilão. E, além disso, ela tem uma grande novidade, o diálogo competitivo. Outro detalhe que vocês não fazem ideia. Olha só. Então, na verdade, ela incorporou o pregão. Para quem mesmo que ela usa o pregão? Não me lembro mais. Acho que eu falei para vocês, eu falei? O pregão é para tudo que for o quê? Comum. O que é comum? Aquilo que pode ser padronizado em padrão de qualidade e quantidade em um edital. E ele é obrigatório. Sempre tiver o comum aqui na parada, tá? E aí, você pode perguntar, aonde que eu vou usar a nova lei? Cara, tu vai querer criar caso? Marcelo, tu vai querer criar caso? Vai. Vou criar caso. Sabe por quê, Marcelo? Porque o caso aqui, tá? Ele é de compras. Então, veja. Quando você vai fazer compras, você precisa fazer compras através do quê? Você precisa fazer compras através da licitação. Tá? Vê como é rápido ali, né? Quando você for fazer uma alienação, o que é alienação? O que é alienação? Venda. Tá? Alienação é uma venda. Então, quando você vai vender alguma coisa que for público, você vai ter que usar a licitação. Então, compras, alienações, o que mais? Serviços e obras. Então, você vai perguntar, onde que eu tenho que usar a licitação? No caso, compra, alienação, serviços e obras. Compra, alienações, serviços e obras. O leilão, na 866, ele era para móveis. Quando você tinha que fazer aqueles móveis, aquele golzinho BX, aquela Kombi que era dos pedaços, tá? Que a prefeitura bota para vender, aquilo lá é por leilão. Imóveis era concorrência, agora não. Imóveis, a regra também é aqui. Então, os imóveis também estão aqui no leilão. Qual a diferença? O imóvel tem que ter o quê? Uma AL. O que é uma AL? Autorização legislativa. Autorização legislativa. Ok? Então tem que ter uma autorização legislativa para vender. Ok? Pregão, eu não sei se eu cheguei a falar, mas o pregão é obrigatório sempre que for o quê? Produtos ou serviços comuns. Concurso! Para que serve o concurso? Não tem nada a ver. Esse é um concurso, é quando ele falar que vai estipular um prêmio. Então, se ele falar que tem um prêmio, tá? Para, se for o quê? Científico, intelectual, ou se ele for artístico. Não entendi. Você quer fazer, por exemplo, um projeto sobre a praça da cidade. Você pode estipular um concurso e você remunera mediante um prêmio, que pode ser em dinheiro ou pode ser um abraço apertado.
Não pode ser, tem que ser dinheiro. Ok? Então, basicamente, é isso. E quando é que eu vou usar a novidade? Estou curioso. Quando é que eu vou usar a novidade? A novidade, senhores, você vai usar a novidade. Você vai usar. E qual é a novidade que eu estou falando? Eu estou falando do diálogo competitivo. Quando você tiver inovação. Inovação tecnológica. Tecnológica. Então, se você tiver uma inovação tecnológica, você estará diante de um diálogo competitivo. Como assim? Como assim? E aí eu já quero botar um prazo. Cara, essa questão do diálogo, ela abre um precedente. Primeiro, que ela é a única que vai ter uma comissão. É a única que vai ter uma comissão de contratação. Senhor, para o vídeo agora e volta lá no começo, quando eu comecei a falar da 866. Você vai perceber que eu falei que aqui é uma comissão licitante de 3 pessoas. Aqui não tem. A LLL, a nova lei, ela tem uma coisa chamada de segregação de funções. Ela tem uma segregação de funções. O que é segregar uma função, Marcelo? Muito bom, isso aí mesmo. Separar. Separação. Então você vai ter quem contrata e quem homologa. Então, quem contrata e quem homologa não pode ser a mesma pessoa, senão o rolo tá feito. Tá? Então não tem mais comissão. Mas então o único caso em que vai haver, está gritando, para dar ênfase, uma comissão no diálogo competitivo. Aí você vai lá, você senta adiante, faz, chama para trocar uma ideia. Como seria? Me dá um caso real, vou te dar um exemplo. Imagine que você quer colocar um sistema viário e você, do qual o sistema semafórico fosse inteligente. Então você chama as empresas para conversar, olha, é viável isso, não é viável, a gente quer fazer. O que vocês têm a dizer? E aí, de repente, alguém diz, olha, em alguns países, como a China, utilizam inteligência artificial, que ela vai estudando o trânsito de toda a cidade, ela sabe aonde está afogando e ela escolhe coisas, ela mesma, ela libera, ela fecha uma pista, abre outra, mesmo uma contramão, e tudo sinalizado, né? E aí, e a gente poderia usar isso aqui, por exemplo, para organizar o fluxo de Vitória das Missões. Muito movimento de carro. Então você faz um diálogo com os possíveis licitantes. E nesse caso será uma comissão de contratação composta por 3 servidores. 3 servidores. Tá bom, gente. Então eu já entendi. Então quer dizer que convite não tem mais? Não. Posso riscar? Tomando de preço não tem mais. Pode riscar? Pode. O concurso é quando estipula um prêmio para o quê? Um serviço artístico ou intelectual. Ok. O pregão tem que ter a palavra comum e ele é obrigatório, inclusive para serviços de engenharia. O serviço de engenharia é aquele que precisa, senhores, é quando você faz um laudo, por exemplo, serviço de engenharia, vamos ver se eu escrevi isso aqui. Eu tinha escrito antes, né? Aqui, ó. Serviço de engenharia é aquele que precisa, tem que ter necessariamente um arquiteto
assinando ou um engenheiro. Porque é aquele que ele tem que fazer a ART. O que é ART? Anotação da responsabilidade técnica. Pessoal, vai dar um parecer sobre uma ponte, uma viga, alguma coisa, uma construção. Ele tem que anotar e dizer lá que ele avaliou. Então, isso pode ser por pregão, sem problema nenhum, porque é um serviço comum de engenharia. É um serviço comum. Tu desenhou isso aqui como sendo um bicho de cabeça? E não é. Tô entendendo tudo, eu sei. O problema está porque você não sabe ainda. Por exemplo, quando ele começa, tá? Daqui a pouco tu vai pegar as questões, tá? Para você entender um pouco de onde eu quero chegar. Uma questão importante aqui a frisar é que nesses pontos aqui, ó, a nova lei de licitações ela se aplica a quê? Veja, senhores, eu vou escrever e eu gostaria que quem está na sala agora assistindo, os milhares de alunos que estão aqui agora, preste atenção. A administração pública. Não copia. Preste atenção. Quando você olhou esse assunto aqui, tá? Você viu que a administração pública existe a direta e a indireta. Então você sabe que você tem a direta e a indireta. A direta é aquela representada pelos entes. Então aqui você tem basicamente os entes, né? Todas as pessoas jurídicas de direito público. E aí você vai ter tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. E aí, indireta, você tem o quê? As autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Chefe, afinal, lá eu vi muito mais coisa. Eu vi consórcio, eu vi PPP, que é a participação público-privada. Isso não conta? Conta. Eu também vi lá o terceiro setor. Verdade, vou colocar aquele. Terceiro setor. Quem é o terceiro setor? O terceiro setor seria o grupo S, que é composto pelo SESI, pelo SESC, pelo SENAI, pelo SENAC e eu vou ficar escrevendo por um aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de serviço autônomo, serviço social autônomo, serviço social autônomo. É o serviço social autônomo. Além disso, aqui também tem o quê? As OS. As OS, que são as organizações sociais. Inclusive, o terceiro setor, ele conta com mais uma, que é uma variante, que é uma OCIP, que é uma Organização Social Civil de Interesse Público. Eu vou tentar escrever isso aqui para você. Tudo, Organização Social Civil de Interesse Público. Isso aqui é uma ex-ONG que recebeu a chancela do Ministério da Justiça. Outra história. O terceiro setor, quando você pensa, o primeiro setor é quem? É o Estado. O segundo setor é o meio, o meio privado. E o terceiro setor é um meio termo de tudo. Ou seja, o terceiro setor, senhores, eu vou escrever aqui em cima. Eu
vou colocar bem grossão o negócio aqui, que é para chamar atenção. O terceiro setor, ele é privado. O terceiro setor, ele é privado. Mas ele é chamado de paraestatais. Ele é chamado de paraestatais. Paraestatais. O que é paraestatais? Paralelo ao lado do Estado. Porque eles prestam serviços de utilidade pública. Então, na verdade, eles prestam serviço e são serviços de utilidade pública. Não são serviços essenciais, mas são serviços que eles prestam muito bem, melhor que o próprio Estado. E, portanto, eles ganham dinheiros do Estado. São fiscalizados, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Senhores, agora senta aí, respira, toma água, porque você vai estar frente a frente com o teu destino. Eu sei a questão que eles vão cobrar. Eu não teria feito toda essa abordagem aqui se eu não soubesse onde é que eu queria chegar. Primeiro lugar, a nova lei, não se aplica ao terceiro setor. Então, em regra, ela não... Porque ele vai dizer... ele vai te convencer, ele recebe dinheiro público, não sei o que... Então, terceiro setor, você vai colocar... Não. Terceiro setor... Não. ANL. A nova lei não se aplica, não. Quer dizer que eles não precisam fazer licitação? Não. Eles são privados, pessoal! Eles são privados! Tá bom. Tá, mas então isso aqui é uma questão assim, ó. Exemplo. Você coloca uma questão assim. Ó, uma questão nota 10. Ele fala assim, ó. A administração direta, incluindo o poder legislativo e judiciário, submetem-se a nova lei de licitações. A administração direta, incluindo o poder judiciário e o poder legislativo, submetem-se à nova lei de licitações. Marcelo, o que tu responderia, Marcelo? Por quê? Olha só. A administração direta incluindo o poder legislativo e judiciário. Se tiver assim, Marcelo, tu marca errado do lado. Calma aí.
só quando na função administrativa. Está lá, textualmente na lei. Somente quando eles estiverem na função administrativa. Então, isso aqui faz toda a diferença. Isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque aí você passa a entender a ideia. Veja, essa é a primeira bomba que eu falei para vocês, que se você não tiver ligado, você erra isso aqui. Porque parece até óbvio, tá? Interessa? Um estando errado, entenda assim, só vai se aplicar a lei se eles estiverem na função. O que é a função administrativa? Quando o Poder Judiciário está comprando material, está comprando veículo, está comprando material do expediente, vai fazer uma obra no tribunal, entendeu? Aí ele se submete à lei. Então, somente será certo se ele estiver na função administrativa. E aí eu já vou, devido ao avançado da hora, eu já vou cantar pedra. Esses dois aqui, Marcelo, esses dois aqui, ó, eles são privados. Não se submetem, cara! Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as empresas públicas não se submetem à nova lei das licitações. Isso aqui não é de estourar a tampa da caixa? Por quê? Mas como assim? É que, na verdade, em 2016, eles seguem as compras e as contratações pela lei das estatais. Então, não é porque é público. Vou te dar um exemplo. Um consulado brasileiro nos Estados Unidos, ele vai alocar um serviço de transporte para o cônsul, para o pessoal da embaixada lá. Tu acha que ele vai ter que seguir licitação num país que se ele está fora do Brasil? Não. Então, uma repartição brasileira fora do território nacional? Não. Se você está recebendo, por exemplo, um dinheiro, 1 bilhão para educação, pela ONU, pela Unesco, se o dinheiro vem de fora, tem como tu fazer uma licitação? Não. Então, assim, ó, cuidado com isso, tá? Isso aqui é vacilo. Se você entrar, você vai acabar errando isso aqui. Então, ó, agora, para a gente poder amarrar, eu quero deixar um espaço aqui de anotações ainda, vamos para as questões. Eu acho que a melhor forma de a gente chegar agora a um ponto final é ir para as questões e aí a gente vai conseguir ver. Olha só.